Boa noite, graça e paz. Estamos aqui mais uma noite para meditarmos na palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Ele somos gratos. Agradecemos o imenso amor que Ele tem por nós. Sabe, através do seu amor nós temos alcançado, sabe, a revelação daquilo que o Senhor quis fazer através da cruz. Então tudo que nós precisamos é ouvir, amém, guardar o nosso coração, porque sua palavra ela pode trazer a revelação para nós. Vou esperar chegar mais um pouquinho os irmãos para nós começarmos. Louvado seja o Senhor, amém. Vamos começar a orar então, enquanto os irmãos vão chegando. Vamos orar juntos, agradecer a Deus. Nós sabemos que todos os cultos, né, nós temos uma oportunidade de sermos tocados por Deus e de recebermos algo de Deus. Então nós cremos nisso, é por isso que nós vivemos e nós confiamos, sabe, tremendamente no Senhor. Hoje na nossa igreja seria o culto dos jovens, então a palavra é um pouco ministrada para o jovem. Você que é jovem, fique aí acompanhando, né? Diz que jovem até a idade que ele entender que ele é jovem. Então vamos orar a Deus para nós começarmos com a presença dEle, que Ele possa nos ministrar. Eu creio que essa ministração ela vai alcançar alguns corações. O tema de hoje é protegendo o nosso coração, ouvindo a palavra de Deus. Como é que eu protejo o meu coração? Quando eu aprendo a ouvir a palavra de Deus. Não tem nada assim que te coloque no lugar mais seguro, no lugar mais certo, no lugar mais assim firme de se andar do que a palavra. Então às vezes a gente se atrapalha com o nosso entendimento e é sempre bom ter ouvidos e não tomar nenhuma atitude, não tomar nenhuma decisão antes de ver o que a palavra nos diz. Então vamos orar para que o Senhor nos fale ao nosso coração. Pai, nós nos colocamos aqui na Tua presença, vamos compartilhar juntos a Tua palavra, que o Senhor possa mover, que o Senhor possa ministrar, que o nosso coração seja terra boa, para que a Tua semente seja plantada. Sabe, assim como Salomão pediu um coração que ouve, sabedoria. Quando a gente aprende a ouvir, a gente, sabe, vai compreendendo a excelência da sabedoria. Assim nós também te pedimos. Esse é o tema do ano da nossa igreja, o ano de ouvir. Então quem ouve se protege, quem ouve se guarda, e quem ouve a Tua palavra também recebe fé. Então, Senhor, nos ministra, fala conosco, sabe, através da Tua palavra nós queremos estar num lugar seguro, num lugar que não pode ser abalado. E aqui nós cremos nisso, nós confiamos nisso, por isso, né, estamos aqui fazendo essa obra que o Senhor nos levantou para fazer. Em nome de Jesus, fica conosco. Se o Senhor não estiver aqui nessa cadeira do lado, nada vai acontecer, nada vai funcionar, mas nós cremos que o Senhor está. E o Senhor revela a Tua palavra no nosso coração. Te amamos, em nome de Jesus, amém. Amém? Posso ouvir um amém aí de vocês? Amém. Glória a Deus. Então vamos abrir a palavra no livro de Lucas, capítulo 15. Na igreja tinha glória a Deus, né? Pode ficar à vontade, vocês estão fluindo aí. Pode fluir, que se vocês fluírem, vocês vão ajudar. Quem quiser chorar, eu vi ontem na live passada, a gente faz o culto aqui com toda a família, né? E tem uns que choram com a mão no garganta, né? Tem que fluir, não pode deixar o rio, sabe? Tem que fluir. Então não tenha vergonha, eu falo aqui, pois olha, podem fluir, podem adorar. Nós estamos aqui para fazer uma grande adoração. Amém? O áudio está ok aí, que já vamos começar. Vocês estão ouvindo bem? Lucas 15. Lucas 15. Posso ouvir um glória a Deus aí? Glória a Deus. Aê, amém. Eu não estou sozinho nessas lives, tá? Às vezes tem sempre gente aqui, a gente está sempre adorando. Nós falaremos de algo, nós seremos mais rápidos do que as outras,
Nós vamos ser muito rápidos hoje, tá? Então pega essa palavra com precisão. Bom, assim eu espero, nós seremos rápidos, mas se o Senhor quiser conduzir, a gente vai, sabe, conduzindo. Você pode falar aí onde você está: o Senhor me ama muito. Senhor me ama muito. Glória a Deus. Fala mais uma vez: o Senhor me ama muito. O Senhor me ama muito. Então o Senhor já falou muitas vezes que Ele nos ama. E Ele deu uma prova, né? Não precisava, né, da prova, mas a prova foi para que a gente fosse resgatado, justificado e perdoado. Mas o fato dele nos amar, amém? No fato dele nos amar, isso nos dá uma garantia de nos aproximarmos dele. Quem te ama quer você perto. Jesus quer a gente sempre perto dele. E aqui nós vamos aprender um pouco que a gente se limita muito de chegar próximo de Jesus por algumas coisas que aconteceram na nossa vida, algumas falhas. E a gente acaba pensando que é a nossa forma de fazer, de obedecer, de criar, que nos leva até o Senhor. Mas não é. Quem nos leva até Deus é Jesus. Só Ele pode nos levar até o Senhor. Amém? Então nós precisamos dele todos os dias. Na oração que ele nos ensinou, ele fala do pão diário, né? O pão que vem do céu, é diário. Jesus é diário, amém? Então, todos os dias eu preciso ter contato com ele, eu preciso estar próximo. E aqui em Lucas 15, no versículo 1, ele fala assim: chegando-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. O que o Senhor vem falar aqui para nós? A nossa ministração hoje é que a gente precisa o quê? Ouvir a palavra. Não importa a situação que a gente esteja, aquilo que a gente, sabe, esteja vivendo, esteja passando, a palavra ela tem que ser ouvida, porque a fé é gerada naquilo que eu ouço, não naquilo que eu sei. Então a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando eu ouço a palavra de Deus, eu protejo o meu coração. Sabe, Davi falou sobre isso. Ele disse: coloca no meu coração a tua palavra para que eu não peque contra ti, para que eu não me engane no meu caminhar, na minha caminhada. Então, por muito saber, às vezes a gente acaba discernindo da maneira do nosso entendimento. E eu já vi muita gente se afastando de Deus, sabe, por causa dessa questão de não ouvir a Deus, não ouvir a palavra e tirar suas próprias conclusões. Deus é muito grande para a gente tirar nossas próprias conclusões. Então você não pode concluir, você tem que ouvir. E essa é uma oportunidade que o Senhor está te dando para ouvir a palavra dele, que vai ser ensinada aqui. No início aqui da ministração, ele dá, sabe, um ensinamento. Ele está dizendo aqui: todos, não iam alguns, não iam aqueles que, sabe, eram religiosos. Ele está dizendo todos os publicanos e todos os pecadores, sabe, eles chegavam-se para ouvir ao Senhor. E esse é o ensinamento de hoje. Nós temos verdadeiramente parado para ouvir a palavra de Deus, nós temos parado para ouvir a voz de Deus, ou nós estamos vivendo com o conteúdo que a gente aprendeu no tempo de igreja, na caminhada. Às vezes eu encontro pessoas que elas dizem assim: eu era da igreja e eu estou meio desviado, aconteceu isso, isso e isso. E eu pergunto: por que você saiu? Porque eu falhei. Eu disse: por que você não continuou lá e continuou ouvindo? Não tem como a gente restaurar a nossa fé se não for ouvindo a palavra. Então, quando a gente pensa que nós, sabe, na nossa falha, nós nos separamos de Deus, nós estamos entendendo que o preço que foi pago não foi suficiente. Não existe ninguém perfeito na terra, mas isso é algo muito sério, algo muito profundo que precisa ser aprendido, e só dá para se aprender ouvindo. E na Bíblia também já aconteceu isso. Um dia Adão falhou na sua caminhada, e por Adão falhar, quando Adão falha, todo pôr do sol Deus tinha um encontro com ele, ou seja, Deus ia falar com Adão. Há uma necessidade muito grande de nós, seres humanos, ouvir
Sabe, quando eu ouço a palavra, eu tomo as decisões pela palavra, porque é gerada uma fé, uma confiança. Quando eu trabalho no meu entendimento, eu acabo sem perceber, deixando de confiar na palavra que Deus me deu, na palavra, e acabo perdendo aquela fé, aquele sentimento de que Deus está comigo. E quando eu perco o sentimento, eu vejo pessoas se afastando quando perdem o sentimento. Isso aconteceu com Adão. Depois que Adão comeu a maçã, o fruto ali da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele aprendeu o que era certo e o que era errado e simplesmente deixou de ouvir a voz de Deus e começou a caminhar com aquilo que aprendeu. Olha que tremendo que acontece na vida de Adão. Adão simplesmente, tendo uma hora marcada com Deus, naquele pôr do sol, ele não consegue chegar ao encontro porque dentro da mente dele, agora que ele conheceu o que era certo e o que é errado, ele fez o próprio julgamento e se condenou. E um dos erros é Deus estaria no pôr do sol como estava para falar a Adão, para falar com ele. Então nós precisamos entender uma coisa: a melhor maneira para nós caminharmos é aprendendo a ouvir a voz de Deus, aprendendo a ouvir a palavra de Deus, e não tomando só a decisão simplesmente pelo aquilo que a gente conhece. Note que o que acontece com Adão é muito forte. Adão se esconde de Deus. Você já se escondeu de Deus alguma vez? Quando você errou, você disse: hoje eu não vou na igreja porque eu falhei. Você já se escondeu de Deus? Sabia que Deus, que é Pai, Ele não se esconde da gente? Sabe, ele estava esperando Adão para conversar com ele. E é interessante que ele diz: Adão, cadê você? Eu cheguei no encontro e você não chegou. Porque Deus, assim, não tem como a gente se esconder de Deus. Você pode ir para qualquer lugar que Deus ali vai te ver. Davi falou sobre isso. Ele disse: olha, se eu estiver em qualquer lugar, o Senhor pode me ver. Então Adão disse: eu estava nu, por isso não vim ao teu encontro. Mas sabe o que é tremendo? Porque o próprio Deus e Pai, foi Ele que fez Adão. Então Ele, sempre viu Adão nu. Adão sempre esteve nu diante de Deus e ele não tinha vergonha. O que acontece agora? Pela falha dele, ele teve vergonha de Deus. Mas nu ele sempre esteve. E Deus disse para ele: você sempre esteve nu. E quando Deus fala isso, ele pega um cordeiro e ali ele sela, a vinda de seu filho para salvar o seu povo. Ali ficou, um ato extremamente profético de tudo o que Deus vinha fazer através do seu filho amado Jesus Cristo. Então você, aí onde você está, você precisa entender que você é amado por Deus. E quanto mais você entende que você é amado, mais você vai querer estar perto dele para ouvir, e mais vai ser gerado fé em você. Você vai ficar cheio de fé para cumprir a vontade, para cumprir a caminhada. Não tem como cumprir a caminhada simplesmente pelo conhecimento, mas você precisa ter fé para fazer. E a fé, ela vem pelo ouvir. E o interessante é que no versículo 2, fariseus e escribas começaram a murmurar, dizendo: esses pecadores querem o quê? Isso tem acontecido até os dias de hoje. Note que você pensa, eu vou falar para você, você vai aí no seu lugar, você vai pensar sobre isso. No dia que você falhou, você disse: eu vou na igreja. E quando você disse: eu vou na igreja, e você lembrou de alguém lá, que se te visse lá, iria dizer: o que esse pecador está fazendo aqui? Talvez você está lembrando dessa pessoa, mas eu quero te dizer: o teu encontro na casa de Deus não é com essa pessoa. Essa pessoa também precisa de Deus, eu preciso, todos precisamos. Mas o teu encontro é com o próprio Pai, com o próprio Senhor. Então, uma das coisas mais tremendas na passagem é o tema do nosso ano, isso. O ano de ouvir. Há uma dificuldade muito grande para que as pessoas ouçam a palavra. Aqui, nesse mesmo capítulo, Jesus fala sobre 3 tipos de pessoas que deixam a caminhada com Ele por não ouvirem a sua palavra. Ele disse assim no versículo 3:
E eles lhe propôs uma parábola. Ele diz assim: qual homem, sabe, dentre vós, que tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha a achá-la? O que o Senhor está falando? Quando as pessoas dizem para você que falhou, e quando você tem vergonha de ir até o encontro, o Senhor simplesmente quer que você venha. E Ele também, quando a pessoa é uma ovelha, vamos separar aqui para que você entenda, 3 tipos de pessoa: ovelha, dracma e filho pródigo. Existem esses 3 tipos de pessoas que saem da igreja. A ovelha, ela é o quê? É aquele cristão que ele é, assim, obediente, que ele conhece a voz do pastor, que ele está ali na igreja, sabe, que ele realmente é verdadeiro, que quando ele escuta uma palavra, quando ele ouve uma palavra, ele vai e faz aquilo, mas de repente ele acaba se perdendo de alguma forma. Talvez por não ouvir a voz do pastor, acaba se perdendo. Só que essa pessoa aqui, a Bíblia diz através de Jesus que, sabe, Jesus, ele vai ao encontro dela. Olha só que tremendo. Deixando as 99 no deserto para ir ao encontro dessa. Olha por que ele vai. Ele diz assim: chegando a casa, convoca os amigos, depois que ele a encontra, e os vizinhos, dizendo-lhe: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. O Senhor, Ele quer trazer as pessoas de volta para a igreja. Ele quer trazer as pessoas de volta. Esse tipo de pessoa aqui, que é o quê? Que ouve a voz do pastor, que está ali realmente querendo estar na igreja, querendo se dedicar. E essas pessoas, quando se perdem, Jesus, sabe, faz de tudo para que elas sejam encontradas. E ele diz assim: digo-vos que haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. O que Jesus está falando? Aqueles pecadores que vão até a casa de Deus, que vão até Jesus para ouvir a palavra, isso é forte. Eles estão mostrando para Jesus que são falhos, mas eles querem ouvir, eles querem se arrepender, eles querem encontrar com Jesus. Os fariseus e os escribas são aqueles que acham que estão bem, que estão na igreja, que estão, sabe, tranquilos na caminhada, e eles entendem que não precisam de arrependimento, ou seja, eles confiam naquilo de certo que estão fazendo. E nós já explicamos sobre isso. A nossa confiança não está nas coisas que fazemos, mas está naquilo que cremos. E como cremos? Quando paramos para ouvir a palavra. Então isso é muito forte. Há uma pessoa que precisa de arrependimento, que saiu da igreja, que era como uma ovelha muito querida, amigo de todos, sabe, estava sempre ali disposto a ajudar de alguma forma. Essa pessoa, Jesus vai buscar ela urgente. Agora, a segunda pessoa é a dracma. Vamos ler sobre a dracma? Está escrito assim: qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perde uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar, e achando convoca seus amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos e de Deus por um pecador que se arrepende. Ovelhas eram 100, dracmas caiu para 10. Quem são essas dracmas? É outro tipo de pessoa que está na igreja. São as pessoas que têm talento, são as pessoas que, sabe, conseguem fazer de certa forma alguma obra, conseguem, sabe, ministrar, conseguem pregar e acabam se perdendo. E olha a revelação está aqui, ó.
eles acabam se perdendo dentro de casa, ou seja, pelo fato de se acharem muito talentosos, sabe, cheios de habilidades, eles se perdem dentro da igreja. Não sei se você já percebeu, a pessoa fica dentro da igreja, mas sem entender que o fato dela estar ali, de estar prosperando, de estar bem, não é por causa dela, é por causa de Jesus. Então ela acaba se perdendo dentro da casa de Deus. Eu não sei se você já viu, você que vê, essa pessoa, tem gente que comenta assim, não sei se você já comentou, essa pessoa, ela está dentro da igreja, mas é assim. Eu não sei se você já percebeu isso. Ela está dentro da igreja, mas ela é assim. Ela está dentro da igreja, mas ela não tem um testemunho. Ela é muito talentosa, ou seja, sem perceber, essa dracma que realmente tem talento, tem de uma forma se perdido dentro da casa do Pai, trabalhando com o seu talento apenas. E o nosso talento foi dado por Deus. Então nós precisamos dizer assim, da maneira que o Senhor me usou, Pai, para que eu viesse, eu quero que o Senhor use esse talento que o Senhor me deu, para que eu alcance outras vidas. Sabe, esse é um ensinamento tremendo, um ensinamento da parte de Deus. Louvado seja Deus por isso. E a terceira pessoa, note que ovelhas eram quantas? Vamos repetir juntos? 100, ou seja, o maior público da igreja são ovelhas. São pessoas que vão, sentam, escutam a palavra e saem. Essas pessoas têm que ser buscadas mesmo. Temos que ir atrás dessas pessoas. A segunda, agora são só 10. São 10% de um grande ministério, os talentosos, que vão ser usados, sabe, mas que às vezes acabam se perdendo. E o terceiro é o filho. Filho de Deus. E aqui fala sobre 2 filhos. Olha que tremendo. Esses 2 filhos, um dos filhos achou que por estar na caminhada, por estar na igreja, por estar com Deus, e confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, e aceitou Ele, sabe, sobre a sua vida, se tornando filho, porque creu que era filho de Deus, se tornando filho, acaba pensando que ele tem um entendimento que eu sou filho de Deus, eu posso fazer o que eu quero. Eu sou filho de Deus, eu posso ir quando eu quero, eu posso pegar a minha herança e eu posso usar. Eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. Filhos de Deus tem poucos na casa de Deus. Porque quando é que você reconhece um filho? Quando ele crê realmente no coração que Deus é o pai dele. Amém? E isso é tremendo, porque Deus nos adotou, a Bíblia fala. E quando eu creio, eu me torno filho. E esse, saindo, deixou o quê? A casa de Deus e foi pensando que estava tudo resolvido na sua vida. Quando isso acontece? Quando chega uma pessoa na igreja e ele confessa ali o Senhor, começa a caminhar, recebe a paternidade. E quando ele recebe a paternidade, a vida dele melhora de uma forma tremenda. Ele fica, sabe, ele fica assim próspero, ele é abençoado. Então, sabe, ele quer pegar logo tudo que tem direito e acaba de repente deixando as coisas de Deus de lado. Ou seja, hoje eu estou muito cansado, trabalhei muito, agora eu estou com a empresa, agora eu estou com uma fazenda, agora eu estou, sabe, com casas alugadas, então, sabe, eu estou trabalhando muito com aquilo que Deus me deu e eu acabo me afastando das coisas do Senhor. Isso é muito tremendo. Quando eu me afasto das coisas do Senhor, eu me torno um filho pródigo. Agora, só olha que interessante. A palavra de Deus está falando que das 100 ovelhas, né? Das 100 ovelhas a gente vai buscá-las, né? Das pessoas talentosas não precisa buscar, porque elas já estão na casa, pessoas que estão desviadas dentro da casa. E dos filhos, não pode buscar o filho pródigo. Isso é forte, o filho tem que voltar. O filho tem que voltar, por quê? Porque ele já conhece o Pai, ele já conhece a Deus. Ele já sabe quem é o pai dele, ele já sabe o que ele estava gastando, quem deu para ele aquela prosperidade,
Quem deu para ele aquela herança? Então ele mesmo tem que voltar. Esses são os 3 tipos de pessoas. Mas sabe o que é interessante? Que no começo aqui do capítulo 15, Jesus está dizendo que todos, publicanos, pecadores, paravam para ouvir, mas os fariseus, os que estavam na casa, os que já eram religiosos, não paravam mais para ouvir, estavam vivendo simplesmente com o seu conhecimento. Diga aí na sua casa: o nosso conhecimento, sem o discernimento, ele nos atrapalha muito, nos deixando de ouvir a palavra e deixando o nosso coração exposto para qualquer tipo de ataque. Então eles começam a viver pelo que entendem, e Jesus, querendo salvar pessoas, eles entendem que Jesus não pode salvar. Isso é muito forte. E o que é que nós temos feito para alcançar pessoas? Nós temos ido para salvar, nós temos ido para julgar. O Senhor disse que a gente não julgasse, porque com a medida que julgamos, seremos julgados. E não existe de nenhuma forma alguém perfeito nessa terra, ou quem cumpre a lei à risca. Sabe, quer ver uma coisa? Quando a gente erra, a gente pede perdão e o Senhor perdoa, sim ou não? Mas quando o outro erra, a gente diz: olha só que pecador. Isso é muito forte. A Bíblia diz que aquele que, se o teu olho te faz pecar, você tem que arrancar um olho, sabe? E não mais usar esse olho. Mas sabe o que é interessante? Eu nunca vi ninguém em nenhuma igreja sem olho. Então todos nós erramos, queremos o perdão, mas para o próximo a gente coloca-se a condenação. Então eu quero te dizer, Jesus estava sentado ali, e uma das maiores unções, do maior tremendo, é que o amor dele foi capaz de suprir todos esses tipos de pessoas, desde os publicanos, dos pecadores, que ele estava, sabe, eles estavam ouvindo ele fora da igreja, e ele entra para a igreja e também vem para salvar os murmuradores, e vem para salvar também os fariseus, os religiosos, porque o amor dele é ousado, sabe? Ele arriscou tudo que tinha para salvar, não para que ele crescesse no ministério, mas que para que todos pudessem ter a oportunidade de ser alcançados por ele. Então, da maneira que ele pregava, e uns ouviam, outros que ele pregava ficavam murmurando e comentando sobre a maneira que Jesus estava ensinando. Eu quero te dizer uma coisa muito tremenda que você guarde no seu coração. Às vezes a pessoa disse assim: ah, mas ele prega essa palavra, né? E para essas pessoas, cara, ninguém sabe a dor que cada um passa. Ninguém sabe a dor que cada um passa. Então nós temos que pregar o Evangelho de Jesus, porque é esse o Evangelho que é poderoso, que pode fazer infinitamente mais, que pode salvar um publicano, que pode salvar um pecador, que pode salvar também um religioso. Então é extremamente poderosa a maneira que o Senhor trabalha. Nós hoje estamos deixando, sem perceber, um olho de condenação tomar conta, sabe? E quando a gente faz isso, nosso coração fica desprotegido, e a mágoa que fica aqui, a crítica que fica aqui, a gente não consegue mais viver alegremente ouvindo aquilo que o Senhor tem para nós. Então não se confunda com aquilo que você está entendendo, com aquilo que você está, sabe, aprendendo, mas sempre sente-se e escute a palavra de Deus, porque é ela que guarda o nosso coração e é ela que nos salva. É ela que nos leva até Jesus e é ela que nos leva até o Pai. A palavra de Deus, ela é perfeita, ela discerne o que é emocional, o que é espiritual. Ela penetra em lugares, sabe, que nada consegue penetrar. Essa é a palavra de Deus. Sabe o que é interessante para a gente encerrar? Que quando o filho pródigo volta, ele é muito bem aceito. Isso. Por quê? Porque o Senhor quer salvar. Você pode dizer: o Senhor quer salvar. O Senhor quer salvar. O Senhor quer salvar. Aleluia. Glória a Deus. Então nós precisamos nos colocar posicionados para ouvi-lo. Sabe, quando Jesus ministrava, uma multidão ia e Jesus não tinha recursos.
Ele falava simplesmente da palavra poderosa do Evangelho, que para muitos era loucura, mas para nós é poder de Deus. Sabe, e quando esse filho volta, o outro filho fica extremamente chateado, porque quando o filho volta, ele recebe uma bênção do pai. Não sei se você já viu isso na igreja. Às vezes você vê alguém que sai, fica um tempo fora da igreja e de repente consegue voltar para a casa de Deus, será muito bem-vindo, amém? Todos que saíram, sejam sempre bem-vindos à casa de Deus, porque ali é o lugar de ouvirmos a palavra. E aí o irmão que está ali na igreja vê de repente ele recebendo uma bênção e diz: poxa, eu estou aqui há um tempão, e essa pessoa agora vem e recebe, sabe, essa bênção. E aí o pai chega até esse irmão e diz assim: olha, você deveria estar feliz porque seu irmão voltou. Você deveria estar contente porque ele não morreu de vez lá fora, mas ele retornou a casa. E outra, não queira só esse pequeno bezerro que eu dei para ele, mas queira tudo que já é seu. Você é filho. E o pai diz: você que não saiu e ficou na casa, tudo que eu tenho já é seu. Nós estamos dando só um bezerro para o seu irmão e comemorando a volta dele, porque o Senhor não quer que fique ninguém de fora. A vontade de Deus é que todos sejam salvos, e Ele quer alcançar cada um de nós, sabe? E Ele só pode nos alcançar quando nós damos ouvidos para Ele. Eu quero te dizer uma coisa: ouçam a voz do pastor. Se o pastor tiver uma boa vida com Deus, se ele tiver um bom testemunho de homem de Deus, ouça, porque, sabe, aquilo que está na vida do seu pastor vai para a sua vida, sabe, a unção que está na casa dele vai para a sua casa. Confie no que o pastor está falando, sabe, nós temos 2 ouvidos e uma boca, sabe, às vezes a gente fala muito e esquece que era melhor ter ouvido, sabe, quando a gente ouve, a palavra entra. E a fé não vem pelo que eu falo, pelo que eu digo bem dito, mas a fé diz pelos momentos que eu sento para ouvir. Aquele que senta para ouvir vai poder ser levantado para ficar de pé para ensinar. O Senhor nunca levanta quem não ouve a sua palavra. Deixa Deus te usar. A partir do momento que você começar a ouvir as pessoas, as outras pessoas também vão querer te ouvir. Deus é maravilhoso. E a única coisa que nós, sabe, podemos e queremos nesses dias é que o nome dele seja glorificado. O nome dele, sabe, seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém? Eu posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus por isso. O Senhor é muito maravilhoso, muito tremendo. Nós vamos, sabe, adorar o Senhor. Outra coisa, quando eu estou pregando aqui e às vezes eu saio, vocês que ficam ouvindo, vocês ficam meditando, sabe, peguem essa palavra que eu ministrei e não aguardem só com conhecimento, leva para o coração. Sabe, tem muitos sofrimentos que as pessoas têm vivido que são desnecessários na vida deles, se estiverem ouvindo. Sabe, o teu ouvido vai te levar num lugar alto. Quando você ouve o Senhor e aprende, sabe, o seu coração, o seu interior se enche de fé. Uma das coisas mais lindas que Jesus dizia era: quem tiver ouvidos, escute, ouça o que o Espírito Santo tem a dizer. Sabe, essa palavra tem que ficar mastigando, sendo ruminada, você pensando, levando para o coração, pensando nela de novo, sabe, tentando se encontrar ali. Será que eu sou essa ovelha? Será que eu sou essa dracma? Será que eu sou esse filho? Sabe quem eu sou nessa história? Sabe, não há um julgamento agora para a nossa vida, mas há salvação. Jesus quer que a gente possa sentar para ouvi-lo. E quando a gente ouve, a gente começa, sabe, a gerar fé. Não naquilo que a gente entende, que a gente recebe por inteligência, mas a gente começa a confiar tremendamente nas coisas de Deus, que são loucura para os homens.
Sabe, às vezes você, pelo conhecimento, diz: eu não vou fazer isso não, já fiz isso demais na igreja, não deu certo, já fui para a casa de Deus, já fiz, não deu certo. Sabe, não vá mais fazer nada lá, vá lá, sente e ouça, tenha ouvidos, sabe, o amor de Deus não tem fim pela sua vida, não tem fim. Receba essa revelação no teu coração, receba essa revelação, sabe, pare para ouvir alguém que já está num nível espiritual maior, alguém que já é pai na fé. Claro, observe se a vida dele está realmente alinhada com aquilo que ele está pregando. Se tiver, coma desse fruto, não se desespere, ele sabe todas as coisas. Mais, aumenta. Tu conheces-me, tu sabes quando caio, quando me levanto, só Ele sabe tudo. Quando volto e quando eu mesmo não sei. Tu conheces-me, tu sabes quando caio, quando me levanto, quando eu vou. Às vezes você fica aí pensando na tua casa: como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou fazer isso? E acaba esquecendo na palavra que já foi dada para você. O Pai já resolveu na cruz. Receba sobre a sua vida. Receba sobre a sua vida. Para de preocupar. Para de usar só o que tu tem de conteúdo. Senta, se coloca nos pés de Jesus. Sabe, um dia Jesus disse: olha, tu escolheu a melhor parte, mulher. Sabe, tu deixou de correr para resolver tudo do teu jeito. A tua irmã sentou. Essa é a melhor parte, sentar nos pés dele para ouvir. A gente tem muito conhecimento, isso é perigoso se o Espírito não estiver junto com ele. Tem saída, tem solução, tem milagre, tem bênçãos. Olha, sabe qual é o problema maior? Sabe, tudo que o inimigo tem tentado contra nós é simplesmente uma coisa, porque a palavra que nós ouvimos, ela não muda. Se Jesus falou que está curado, está curado. Se o Senhor falou que levou as enfermidades, Ele levou. Se Ele falou que tem prosperidade, tem prosperidade. A palavra não muda. E o inimigo fica louco com isso, porque a palavra não muda, não envelhece, sabe? Ela não sabe, a palavra não passa, tudo passa, mas a palavra permanece para sempre. Então o que o inimigo vai tentar? Já que ele não consegue mudar a palavra que vem na nossa direção, para o nosso ouvido, ele vai tirar a nossa atenção para que a gente não ouça. Não tem fim. Ele te ama, ele está dizendo, ele te ama. Ei, Jesus, tu nos ama. Essa vida que nós temos vivido é a vida que está na palavra. Nós cremos. Não deixe o inimigo plantar mal no teu coração, mágoas, tristeza com pessoas na igreja ou fora, na sua casa ou no trabalho. Não deixe, proteja seu coração com a palavra de Deus. Deus te ama, fez questão de provar isso na cruz do Calvário. Esse amor não tem fim. Um filho pródigo sai, a ovelha se perde, e o Senhor ali está dizendo: eu quero salvar a todos. Senhor, te abençoe. Medite nessa palavra. O amor não tem fim. Não libere palavras de crítica, libere palavras proféticas, essas que Deus colocou dentro de você. O amor dele não tem fim. Deus te abençoe.
ovelha tu vai ser achada. O teu amor, Dracma tu vai ser encontrada. teu amor por Você que é filho, volta pra tua casa. amor por mim Não tem fim, não tem. Ei, Jesus, obrigado por estar na nossa casa. Obrigado por estar na nossa casa. Tu és tremendo.